Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Bispo Paulo Cardoso aqui falando com você, mais uma vez, nessa edição Pregadores do Reino. E nós estamos aí abordando vários temas que nós precisamos vencer, toques assim de Jesus aos seus discípulos, que acho muito importante para o nosso tempo, também aqui como discípulos de Jesus nesse tempo que estamos vivendo. Hoje nós queremos trabalhar sobre o tema Vença a Inquietação. Vamos repetir novamente. Vença a Inquietação. O texto de hoje que nós vamos estar meditando se encontra no livro de Mateus, no seu capítulo 6. Mateus capítulo 6. E nós vamos estar falando sobre essa questão, no versículo 25, quando Jesus diz: por isso vos digo, não andeis cuidadoso quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Vamos orar? Pai, muito obrigado pela palavra que o Senhor, através de Jesus, passa para nós nesse momento. Nós queremos te agradecer no nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, eu estou aqui no aconchego do meu lar, onde vivo com minha esposa, graças a Deus, e estou feliz por estar com você e poder estarmos conversando nesse ambiente bem relaxado, e eu espero falar ao seu coração. Bom, vença a inquietação. O que seja inquietação? Inquietação, vê se você se encaixa nesse perfil. Inquietação é uma pessoa muito preocupada com as coisas, é uma pessoa que vive desassossegada, agitada, uma pessoa ansiosa, né? Tomada por ansiedade, uma pessoa que já está num quadro até de nervosismo, de tormento, de insatisfação, de apreensão, anda apreensiva, e também uma pessoa que já está até estressada. Essa é uma pessoa que enfrenta a inquietação. Mas por que eu quero abordar isso? Porque quando Jesus chama os discípulos, ele diz assim lá no início: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Vocês não vão mais pescar peixe, de hoje em dia vocês vão pescar homens. E diz que eles deixaram as redes, deixaram tudo para seguir Jesus. Mas, querido, é difícil de você seguir sem você ter um recurso financeiro, sem você ter... porque hoje você pode observar o seguinte: tudo gira em torno do dinheiro. Boas condições, bons carros, boas casas, boas chácaras, boas viagens, depende de dinheiro, depende de recurso. E o ministério de Jesus não era um ministério que visava dinheiro, visava o bem-estar das pessoas, visava coisas que nenhuma fortuna poderia dar, como, por exemplo, a ressurreição de uma criança, a ressurreição de uma filha, como foi no caso de Jairo, de um filho, como foi na casa da viúva de Naim, como foi assim em vários locais onde Jesus esteve, a cura daquela mulher com hemorragia, a cura da filha que eu falei, a filha de Jairo. Então são coisas que o dinheiro não podia comprar. Então Jesus geralmente andava na contramão, mas ele observava, porque é fato, querido. Eu tenho amigos, então se eles trabalharem e eu não, eu vou ver eles com carros melhores, com condições melhores, que o dinheiro vai proporcionar. Quanto mais se ganha, mais se investe em si mesmo. Então, você vê na sociedade hoje pessoas que têm muito e outros que não têm quase nada. Então, há uma guerra, há uma luta, e isso dentro do coração da gente.
Quem que não gostaria de ter uma condição melhor? De repente, você que está aí a assistir, você tem uma boa condição, mas do teu lado, às vezes um vizinho vive numa situação que só Jesus. Então, quando eu vejo os discípulos seguindo Jesus, porque quando eles deixaram a pescaria, no caso de Pedro, seu irmão, quando eles deixaram a pescaria e outros também que deixaram suas profissões para viver intensamente o ministério de Jesus, para viver aqueles 3 anos do ministério de Jesus, automaticamente, se você deixa o teu emprego, você perde aquela fonte de renda. Como é que você vai sustentar a tua casa? Então, como é que você acha que estava o coração dos discípulos? Então, Jesus para os discípulos ali, ele aborda 3 coisas. Primeiro, ele fala a questão, versículo 19 do capítulo 6 de Mateus, ele fala sobre o tesouro, e ele diz assim, olha só, não ajunteis, versículo 19, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Então ele começa a tratar a questão dos tesouros na terra, dos bens, né, do desejo de ter bens. Essa busca enfreada por bens, querido, a gente não vai levar nada daqui, mas queremos viver um conforto. Então ele fala assim que o nosso coração, nós podemos ter conforto, não é errado ser rico, não é errado ter conforto, mas o nosso coração não pode estar nisso. Eu viver em busca de tesouros, viver a minha vida procurando comprar coisas que eu não vou poder levar para a eternidade. Eu tenho que viver, eu gosto muito de uma fala, me parece que foi Davi que disse, ele disse assim, Senhor, não me dê muito para que eu venha me esquecer de ti, e nem pouco para que eu venha murmurar, me dê o necessário para viver. Isso é muito importante. Nós somos abençoados por Deus para poder abençoar o próximo, mas o tesouro, geralmente, a riqueza, ela muda a gente, ela muda a pessoa. De repente você já conheceu alguém que era quando tinha uma situação mais assim média, humilde, mas depois que ele cresceu, ele mudou totalmente, nem olhar para você ele olha mais, nem te cumprimentar ele te cumprimenta mais. Aquele que antigamente era todo teu amigo, por causa do dinheiro, ele se afastou de você. E também tem aqueles que por causa do crescimento da gente se afasta porque se sente ameaçado, porque eles se sentem assim rejeitados. E então a gente tem que tomar muito cuidado. Então Jesus fala assim para os discípulos, olha, vocês estão vivendo inquietos por causa dos tesouros. Lembra da questão do jovem rico? Quando eles tiveram aquela oportunidade de ver aquele jovem se dobrar diante de Jesus, e ele era rico mesmo e queria a vida eterna, e Jesus fez aquelas perguntas maravilhosas, né? Guarda os mandamentos, ele guardava, e depois Jesus falou para ele assim, ó, falta uma coisa, pega tudo que você tem e dá aos pobres, sigam-me. O amor dele estava ao dinheiro, o amor dele estava centrado no conforto, no glamour que ele tinha, e ele não queria perder isso para poder, ele não queria ser rico, pobre na terra, para ser rico no céu. Não era nem a questão, se ele realmente desejasse ali abrir o coração, a história não conta que Zaqueu ficou pobre, mas ele teve a mudança de vida. Então a riqueza não é o problema é o seu apego a ela. Então Jesus falou assim, ó, se o teu foco, o teu coração estiver nos bens, tu vai ficar difícil. E se você tiver também com o teu coração, você não tem, mas está no coração para ter, você vai ficar ansioso, frustrado, estressado, inquieto e não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Então ele falou assim, toma cuidado, porque se o seu coração estiver nisso, vocês são meus discípulos, estão me seguindo, vocês abandonaram tudo, e às vezes eu sei que vocês têm necessidades, mas quem vive pela fé é na hora de Deus e não na hora da gente. Uma coisa é eu ter dinheiro para ir ali e comprar o que eu quero. Outra coisa é falar, Senhor, eu estou precisando comer isso, estou com vontade de comer isso, e eu esperar uma providência de Deus. Isso é mais difícil, porque às vezes nós temos aquele senso de querer controlar situações.
Uma outra coisa que Jesus diz aqui, então ele dá o conselho de nós estarmos investindo nos tesouros celestiais, né? Quanto que você tem acrescentado aí no céu? Isto é, quantas pessoas você tem ajudado? Quantas pessoas você tem ajudado a crescer? Quantas pessoas você tem abençoado com a condição que Deus te deu? Você, de repente, tem repartido com alguém? Isso é muito importante. Depois ele fala assim, porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o teu coração. É o versículo 21. Aí depois ele aborda uma outra coisa. Por que o foco nos bens materiais? Aí ele faz aquela ilustração da candeia, que ele diz a candeia, né, aquela luminária que traz luz ao ambiente, como se fosse uma lamparina, que ela falou assim, você não pega uma candeia e deixa ela escondida. É como você colocar uma lâmpada, você não vai colocar uma lâmpada debaixo de um sofá, você não vai colocar a lâmpada debaixo da cama, você vai colocar ela no teto para que ela clareie todo o quarto. Se você coloca debaixo da cama, o quarto vai ficar escuro. Então o alvo é trazer luz ao ambiente. Então ele fala assim, olha, os teus olhos são a lâmpada do teu corpo. Os seus olhos é a candeia, é o que traz luz ao seu corpo. Aí ele fala assim, então você tem que tomar muito cuidado com o que você coloca diante dos seus olhos. Irmãos, a maioria, uma grande parte do nosso pecado, ele envolve a questão de dinheiro, mas uma grande parte também envolve aquilo que nós olhamos. Nossa cobiça, aquilo que rouba o meu tempo, aquilo que me influencia, porque o que eu vejo, ele traz... quando você faz uma respiração, você pode notar que o seu nariz ele tem vários pelos, aquilo ali filtra impureza, por isso você não respira só pela boca, você respira pelo nariz. Por quê? Porque quando você faz esse processo, ele filtra o ar que entra, para não entrar impureza. Agora, os olhos não. Os olhos, tudo que você entrar, não tem filtro. Você que tem que controlar o que você vê. O que você tem olhado? Quais são as coisas que você tem olhado? Mostra a tendência. Eu gosto muito de filme de terror. Eu gosto muito de filme de luta. Eu gosto muito de anime. Eu gosto muito de... Então, aquilo que você assiste entra direto. E o diabo sabe disso. Como a televisão tem derrubado família, comunicação, como o celular, né? Ele tem tirado a comunicação dentro de casa, aqueles olhos direto ali nas redes sociais. Não que eu seja contra as redes sociais, mas você tem que limitar o tempo que você gasta ela. Então hoje, pessoas passam... eu já vi casamento ser destruído por causa de um homem que quando ele não estava trabalhando, ele ficava dentro de casa só assistindo filme, e não tinha outra vida. Mulher não aguentou, querido. A pessoa não aguenta. Então, assim, aquilo que eu coloco diante dos meus olhos vai me trazer bem ou vai me trazer coisas más. Aquilo que eu coloco diante dos meus olhos vai ditar a tendência da minha vontade. Então, isso é muito sério. É através dos olhos que vem a inveja, porque eu vejo o outro ali, eu quero aquilo também. É através dos olhos que vem a cobiça, que vem o desejo, que vem a libido, que vem a concupiscência. A Bíblia chama até concupiscência dos olhos, que é os desejos que os olhos trazem. Então, filtra o que você vê, porque os olhos não têm filtro. O nariz tem os pelos, o ouvido tem a cera, que impede impurezas de entrar, mas os olhos não, querido. Se os seus olhos forem bons, trazerem luz para o teu corpo, toda a tua alma estará iluminada, todo o teu corpo estará iluminado. Mas se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. E ele diz assim, olha só, aí ele fala assim... versículo 23, ele diz a questão, ele fala assim, se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso, será cheio de trevas. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Então, tudo que a gente olha influencia de alguma maneira.
Querido, às vezes, se você começar a controlar o que você olha, ou prestar atenção no que você está olhando, você vai perceber que muitas coisas no seu comportamento está sendo provocado por aquilo que você está olhando. É pelos olhos que a gente cobiça, é pelos olhos que a gente escolhe o pecado, é pelos olhos que a gente apressa em ter algo. Então, cuidado com teus olhos. Às vezes os teus olhos estão te fazendo falir. Porque esse consumismo de comprar, tudo que você vê, você quer comprar, cuidado. Os seus olhos podem, às vezes, te deixar ansioso, porque no caso dos discípulos, eles viam os seus amigos com vestes melhores, ele via os seus amigos com casas melhores, tendo as suas vidas, porque não seguiam Jesus, então eles viviam o padrão do mundo, e quem seguia Jesus, ele não tinha aquele vida financeira, aquele potencial financeiro, porque o alvo de Jesus não era o dinheiro. O ministério de Jesus não visava dinheiro. O ministério de Jesus visava dar aquilo que o dinheiro não podia dar solução ao perdido, dar salvação a quem estava em trevas, dar vida a quem estava morto, dar vista a quem estava cego, fazer falar aquele que estava mudo. Então, o ministério de Jesus era trazer alegria para uma família que tinha perdido a menina ou o menino e restituir a vida daquela criança. Então, o ministério de Jesus, eu não sei quanto que Lázaro pagou Jesus para ressuscitá-lo. Eu não sei, a Bíblia não diz também quanto que Jairo pagou para Jesus ter ido lá na casa dele ressuscitar a filha dele. Eu não sei quanto que aquela viúva de Naim deu a Jesus em termo financeiro por ele ter ressuscitado o filho dela. Eu não sei quanto que pagou aquela mulher com hemorragia por Jesus ter curado a hemorragia dela. Eu não sei quanto que deu o cego Bartimeu que pela cura de nascença, né, da visão que ele teve. Então, eu não posso, porque eu estranho muito o ministério hoje ganhar dinheiro por causa de cura. Isso não é uma boa tendência, porque hoje a gente vê o capitalismo entrando dentro de igreja também, mas esse é assunto para outra coisa. O foco aqui é quando Jesus caminhava com os discípulos, ele percebeu e falou assim: toma conta do coração de vocês. Ali, primeiro ele fala: olha, sela o teu coração a respeito dos tesouros dessa terra. Porque o tesouro pode não ser dinheiro, o tesouro pode ser apego a um carro que você tem. O teu carro é mais importante que a sua família, ou um violão, ou um objeto que você dá valor, até mesmo um animal que você tem. Cuidado com o seu tesouro. E depois, então, ele fala: cuidado do coração, que é onde a gente tem o sentimento. Depois ele fala dos olhos, que traz a luz ou a treva para dentro de mim, é o que vai influenciar direto o meu comportamento, é aquilo que eu olho, aquilo que eu procuro através dos meus olhos. Depois Jesus fala acerca do amor ao dinheiro. Ele diz assim, aí ele fala assim: ninguém pode, versículo 24 de Mateus 6, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por quê? A tendência de você ser dominado, que aqui ele fala da questão da dedicação, de você colocar a tua fé no dinheiro, fé naquilo que você pode fazer pelo dinheiro. Então, assim, se eu tenho condições de comprar o que eu quiser, eu não preciso de fé. Para que eu vou ter fé se eu posso fazer o que eu quero? Se tudo está ao meu alcance. Agora, a gente vai ter fé quando o dinheiro não pode dar, o dinheiro não pode pagar a saúde, não pode curar uma doença, pode tratar, mas curar, só Deus pode curar. Então, assim, a fé é quando você não tem, você precisa. Então, Jesus falou assim: olha, ou você vai se dedicar ao dinheiro, finanças, bolsa de valores, você vai envolver a sua vida nisso, ou você vai envolver a sua vida no reino e viver pela fé e viver na dependência de Deus. Ou você vai depender de você, dos seus recursos, daquilo que você tem e pode adquirir, ou você vai depender daquilo que sai da mesa de Deus. Então os discípulos estavam sendo disciplinados nisso, estavam sendo orientados, falou: tome cuidado, porque o dinheiro pode fazer você servir ao dinheiro. E nós temos exemplo disso mesmo dentro do próprio ministério de Jesus, que foi a questão de Judas Iscariotes, que na verdade ele roubava
o que entrava no ministério. E Jesus sabia que o tesoureiro era ladrão. E como terminou Judas Iscariotes? Enforcado, né? Porque ele semeou e ele colheu aquilo que ele semeou. Ele foi um exemplo vivo de que o amor ao dinheiro leva a enforcar, né? Quantas pessoas estão se suicidando porque tinha uma situação financeira muito elevada e mantinha a família num padrão elevado. Depois que ele ficou com dificuldade, a própria família não aceita viver um padrão fora daquele que era estabelecido. Aí o que a pessoa faz? Se suicida. Quantos, de repente, você aí que está me assistindo pode estar vivendo uma situação dessa, e seus negócios faliram, você chegou no fundo do poço, agora você não tem para onde ir, ninguém te empresta nada, porque tem aqueles amigos que é seu amigo quando você está rico, mas quando você fica com dificuldade, seus amigos somem. Aí você vai ter que fazer igual aquele filho pródigo, você vai ter que focar em Deus e falar: Senhor, eu vou voltar para a casa do Pai. Então, às vezes, o dinheiro pode te afastar da presença de Deus. Ah, vou mudar da igreja porque agora eu tenho muito dinheiro, não vou ficar nessa igreja humilde. Mas Deus te mandou sair? Não deixa que o dinheiro conduza seus amigos ou compre amigos para você. Mas aí, para a gente encerrar isso daqui, aí Jesus estava tratando, na verdade, quando ele fala do tesouro, do coração, né? Quando ele fala da questão dos olhos, aquilo que eu posso trazer de trevas ou luz para o meu corpo. Depois ele trata a questão da fé, da dedicação. Ou você vai se dedicar a servir ao dinheiro, ou você vai servir a Deus. Não dá para você fazer os dois. E Jesus fala assim, ele estava tratando, na verdade, de um problema que estava havendo no coração dos discípulos. Eles precisavam vencer a inquietação. Eles precisavam vencer a ansiedade. E aí ele cita, ele fala assim: olhai para as aves, elas não têm celeiros, mas ela fala assim, elas não cegam, não ajuntam em celeiros, mas o vosso Pai Celestial as alimenta. E ele fala assim, não tendes vós muito mais valor do que elas, diz o versículo 26. Aí ele começa a dizer, né, ele fala assim, e qual de vós, como todos os ansiedades, cuidados, pode acrescentar um côvado da sua altura? Quer dizer, não adianta você ficar com o coração ansioso, em ter as coisas, você vai viver no sofrimento. Vive o dia a dia, querido. Vive a cada dia. Sobe um degrau de cada vez. Não tente subir de uma vez só. Às vezes você está lá embaixo, você olha lá o topo, é degrau a degrau, querido. Para você chegar lá no topo é degrau. Não tenta ir lá para o topo sem ter um preparo para estar lá, que você pode despencar. Quem sobe muito rápido, às vezes cai muito rápido também. Então ele trata essa questão que nós precisamos vencer. E qual é o alvo que ele fala? Aí diz aí no versículo 6, capítulo 6, versículo 33, para a gente encerrar nossa reflexão. Mas buscai primeiro o reino de Deus, isto é, Deus como prioridade e a sua justiça. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer, o dinheiro será acrescentado, aquilo que almeja o meu coração será acrescentado. Entenda, Deus é prioridade, o resto é acrescentamento. Vamos dizer isso? Deus é prioridade, o resto é acrescentamento. Se você priorizar o reino de Deus, ele falou para os discípulos assim: priorizem o meu reino e a minha justiça, e eu me comprometo em acrescentar o que vocês precisam. Acrescentar aquilo que eu sei que vai ser o ideal para você. Se tem alguém que me conhece, tem alguém que te conhece, é Deus. Então ele fala assim, não vos inquieteis pelo dia do amanhã, porque o dia do amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Querido, quantos estão se endividando por causa de um buraco dentro do seu coração, porque não conseguem vencer a inquietação? Vença a inquietação pela fé em Jesus. Dobre o seu joelho e fala: Jesus, me ajuda. Me ajuda a controlar o meu coração.
para que o meu tesouro não seja nas coisas dessa terra. Me ajuda a controlar os meus olhos, para que eu não cobice, para que eu não traga desgraça para a minha vida através de decisões erradas. Deus, me controla na questão da fé, para que o dinheiro não seja o alvo da minha vida, mas o seu reino seja o alvo da minha vida. E os discípulos, ele falou assim, olha, não fique preocupado com aquela vez de comer, porque falou dos pastos. Depois ele fala do lírio do campo, olha o lírio do campo, eles estão lindos, nem Salomão conseguiu a beleza de um lírio. Então ele fala assim, não sois vós mais importante que os pássaros e o corpo mais importante que a veste. Isso significa, querido, que Deus tem compromisso em cuidar de nós. Se nós obedecermos a Deus, vivermos na obediência a Ele, nada nos faltará. O que faltou a Abraão, que viveu na obediência? Foi o homem mais rico. O que faltou a Jó? Era o homem mais rico do Oriente. Por quê? Porque eram pessoas que obedeciam a Deus. Aonde estava José? Esquecido lá no Egito. Mas Deus estava vendo ele lá dentro da cadeia, lá dentro do cárcere. E através de um sonho que ele colocou na cabeça de Faraó, ele foi lembrado e ele saiu de um presidiário a ser governador de todo um Egito, de todo um país, de toda uma nação. Deus, para nos exaltar, Ele não precisa de muita coisa, mas Ele precisa que a gente vença a inquietação e viva na obediência à sua voz. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse momento, por essas palavras do Senhor, da orientação que o Senhor deu aos seus discípulos. E hoje eu estou, Deus, fazendo viva esse seu ensino para quem nesta oportunidade, como quem diz a tua palavra em Apocalipse, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que o Senhor venha estar nos abençoando, nos ajudando nisso daí, Deus, para que o nosso coração não esteja em tesouros da terra, nem os nossos olhos trazendo treva para a nossa alma, para o nosso corpo, e nem, ó Deus vivo, o dinheiro ganhar o lugar do Senhor. Que o Senhor venha nos abençoar todos que estão ouvindo e nos fazer vencer essa inquietação, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus.